Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Nós vamos começar, na verdade, continuar, né, o nosso trabalho dentro da ótica geométrica, falando agora especificamente sobre espelhos esféricos, né? Espelhos esféricos, que também é uma parte bastante interessante e para quem vai fazer vestibular é algo fundamental, né? Bom, os espelhos esféricos, eles são divididos em dois, né? Você pega uma casca esférica, então uma casca esférica aqui, e se você espelhar a parte de dentro, você tem o espelho côncavo. Se você espelhar a parte de fora, você tem o espelho convexo, né? Então, a gente diz que existe um eixo principal, tá lá. Nesse eixo principal, você tem o centro de curvatura, que é o ponto onde você gera a superfície curva, né, dessa esfera. Então, tanto para o côncavo quanto para o convexo, o centro de curvatura estão na mesma posição. Então, lembre-se que então a parte que é espelhada interna é côncavo, espelhada externa é convexo, mas é a mesma casca, a mesma esfera. Então, ambos têm o mesmo centro de curvatura. É claro que o centro de curvatura do espelho côncavo está na frente do espelho, ou seja, real, e o centro de curvatura do espelho convexo está atrás do espelho, né? Virtual. Tá bom? Tranquilo? Aonde o eixo principal, né, que divide o espelho em duas partes iguais, onde o eixo principal toca o espelho, a gente chama de vértice. Então, também vértice aqui no espelho convexo. Tudo bem, gente? Tranquilo? Assim, quando a luz incide na parte interna, ela reflete forma no espelho convexo. Então, incide no vértice, né? Ele sai com o mesmo ângulo. Então, é como se você tivesse um espelho plano, né? Porque esse pontinho aqui é praticamente plano. Então, incidiu, tá lá, fez a mesma coisa ali no convexo. Os focos, né? A gente costuma dizer que o foco, isso vai ter para lentes também, você vai perceber, o foco é sempre um ponto imagem de um ponto objeto impróprio. A gente representa os espelhos, vocês viram aí a animação, através de uma casca, e esses pim-pim-pim aqui atrás, representam as costas do espelho. Então aqui eu tenho as costas do espelho e aqui eu tenho as costas do espelho. Então esse é o espelho côncavo, parte da frente está aqui, e esse é o espelho convexo, está lá, a parte da frente está desse lado. Então, como eu falei, o centro de curvatura no espelho côncavo está na frente do espelho, e o centro de curvatura no espelho convexo está atrás, né? Esses pimpinhos aqui representam atrás dele. E para a gente desenhar o foco, a gente vai pensar num objeto impróprio. O que é um objeto impróprio? Vocês lembram daquela aula passada? Objeto impróprio é quando a luz chega paralelo, né? Chega um feixe de luz, um feixe cilíndrico, né? Vamos ver? Tá lá, incide paralelo, ó, incidiu paralelo, vai lá refletir, tá lá. Então, se a gente fizer a reflexão da luz aqui, você vai ver que o I igual a R, então a luz sai aqui e passa pelo foco. A mesma coisa vai acontecer no espelho convexo, ó. Incidiu, refletiu, e aí, tá vendo como esse cara aqui não se encontram desse lado? Eles vão se encontrar atrás do espelho, ó. Isso significa que o foco do espelho convexo está atrás, virtual. O foco do espelho côncavo está na frente, real. Então isso é muito importante, tá? Focos reais estão na frente, coisas reais estão na frente do espelho. Coisas virtuais estão atrás do espelho. Tranquilo, gente? Beleza? Aí nós temos lá o raio de curvatura do espelho. E só para você saber, importante, que o raio de curvatura é sempre o dobro. Então o foco está sempre na metade do raio de curvatura, tá? Então os caras falam assim, ó, o espelho convexo de raio de curvatura 20 centímetros, o foco é 10, tá? Nós vamos ver que no caso do convexo vai ser menos 10, porque o virtual tem sempre o sinal negativo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Então tá. Vamos continuar. Aqui nós temos um exercício bem facinho, né? Você já visitou a estação de ciência localizada no bairro da Lapa, né? Então tá, em São Paulo, né? Lapa. Além de temas de matemática, geologia, esse museu é um tanto diferente porque tem um tema física. O mais interessante, aliás, é muito legal esse museu, viu, gente? Pode ir que é muito bacana. O mais interessante é que em determinado ponto do museu, para que a explicação de um experimento seja ouvida com a mesma intensidade sonora por todos os que integram o grupo de visitação, o guia se posiciona sobre o centro de uma grande concha acústica presa no teto. Apesar da concha acústica servir para refletir ondas sonoras, é possível traçar uma perfeita analogia com espelhos esféricos côncavos. Deste modo, para que os sons produzidos no centro da concha, quando refletidos, sejam igualmente distribuídos para o ambiente, abaixo da concha, a fonte de som
deve localizar-se relativamente à superfície? Onde? Onde é que vocês acham que eu tenho que colocar a fonte de som para a gente pensar numa distribuição melhor? Vou fazer um desenho? Olha lá, ó. Aqui está o teto, aqui está a concha. Então, onde a pessoa tem que se colocar para que o som bata e reflita para todo mundo, né? Então, para as pessoas que estão aqui embaixo, né, desse jeito, tem que receber o som dessa forma. Então, a pessoa, ou seja, o cara que está fazendo a demonstração na vegetação, né, ele tem que estar no foco desta concha, que analogamente é um espelho côncavo. Tranquilo? Isso, a letra E, letra B. Tranquilo, né? Bem facinho, né? Então, vamos lá, vamos continuar. Vamos ver o que a gente faz com as imagens, né? Para a gente desenhar as imagens, nós precisamos, obviamente, reconhecer algumas propriedades dos raios de luz. Então, nós temos 3 pontos, né? Desses 3 pontos que a gente vai ver, o centro de curvatura, o foco, o vértice. Isso acontece tanto no espelho côncavo quanto no espelho convexo, tá? Importante. Então, imagina que um raio de luz chega paralelo ao eixo principal. Vamos ver o que acontece? Chegou paralelo, passa pelo foco. Essa é a primeira propriedade, talvez a mais importante, né? Todas elas são, mas essa é a que a gente mais usa. A mesma coisa no espelho convexo. Todo raio que chega paralelo passa pelo foco. Ah, mas ele não entra. Claro, mas ele sai, mas a linha dele passa pelo foco. Lembrando que o foco aqui é virtual. Segunda propriedade, se um raio de luz incidir pelo foco, retorna paralelo ao eixo. Vamos ver? É o princípio da reversibilidade, ó. Vamos ver? Ó, incide pelo foco, sai paralelo. Se a gente fizesse em cima desse, eu não fiz aqui para não ficar complicada a figura, mas se você fizer em cima desse aqui, ó, ela vai bater e vai sair paralelo. Reversibilidade dos raios. A mesma coisa vai acontecer com o espelho convexo. Incide passando pelo foco, volta paralelo. Então veja, incide pelo foco, incide paralelo, vai pelo foco, né? Representação do que é o foco. Incide pelo foco, sai paralelo, reversibilidade. Tanto um quanto o outro espelho. Continuando. E se um raio de luz passar pelo centro de curvatura, ele bate e volta sobre si mesmo. Olha lá, ó. Bateu, voltou sobre si mesmo. Também importante essa propriedade. A mesma coisa vai ser no espelho convexo, ó. Quer ver? Tá vendo, ó, viu? Então, a hora que a luz bate, ele volta. Ah, mas ele não atravessa? Não, então no convexo, ó, essas linhas sempre representam o virtual, né? Então, como é que ele vai incidir passando pelo centro de curvatura? Então, ele incide numa linha que o prolongamento passa pelo centro de curvatura. E se incidir no vértice, tá lá, sai simetricamente ao eixo. Por quê? Porque se você traçar a linha normal aqui, ó, vai dar exatamente o I igual a R. A mesma coisa vai acontecer no espelho convexo. Então, essas 4 propriedades, elas funcionam tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Importante frisar que essas propriedades vão ajudar a gente a construir imagens. Então, vamos construir as imagens, né? Primeiro caso, vamos colocar o objeto antes do centro de curvatura e ver o que vai acontecer. Então, aqui está lá o espelho, lembrando de novo que esses pim-pim-pim aqui representam as costas, né? Então, vértice, foco, centro de curvatura. Como é que eu vou traçar essa imagem? Eu vou usar as propriedades, né? Incide paralelo, volta pelo foco, incide pelo foco, sai paralelo. Onde cruzou onde cruzou as retas que saem? Então, lembra do ponto objeto, ponto imagem? Olha esse ponto aqui, ó. Classifica ele em relação ao espelho. Puxa, é formado por este raio, que chega no espelho. Portanto, um ponto objeto. E o encontro desses caras é real, um ponto objeto real. Agora, classifica esse ponto aqui, ó. Formado por raios que saem do espelho, ó. Esse raio e esse raio. Sai do espelho, ponto imagem. Como o encontro é efetivo, um ponto imagem real. Então, se o objeto tiver antes do centro de curvatura, esse ponto aqui, a imagem desse ponto está aqui, ó. Então, a gente traça a imagem desse vermelho, é o rosinha aqui. Essa imagem, então, ela é real. Ela é, em relação ao objeto, tá vendo? Ó, invertida. Ela é menor que o objeto e ela está localizada entre o centro e o foco. Importantíssimo isso. Tenta reproduzir em casa, no seu caderno, bonitinho e tal. Fazer exatamente como vocês estão aprendendo aqui. Faça umas 2, 3 vezes, você nunca mais vai esquecer, tá bom? Características, então, real, como a gente disse, na frente do espelho, invertida, reduzida entre C e F. Segundo caso, eu vou colocar o objeto mais perto, tá? Vou colocar o objeto no centro de curvatura. Vamos ver o que acontece, ó. Coloquei no centro de curvatura, incide paralelo, sai pelo foco, incide pelo foco, volta paralelo. O que vai acontecer? Esse é o ponto onde cruzou. Então, esse cara aqui,
ele também é real, porque está na frente do espelho. Agora, é o mesmo tamanho, ó, né? Então, ele tem o mesmo tamanho do objeto, é invertida e está localizada agora no C. Então, veja, olha só, eu estava aqui, a imagem é aqui. Eu aproximei, a imagem se afastou e veio para cá, ó. Tá vendo? Ó? Aproximei o objeto, a imagem se afastou e veio em cima do C. Características da imagem, real, invertida, igual e no C. Importante, para a gente ver essa imagem, eu tenho que colocar um anteparo aqui, ó. Se eu colocar um papel, uma tela aqui, aí eu vejo essa imagem de ponta cabeça, tá? De ponta cabeça. Aqui é a mesma coisa. Então, para você ver imagens reais, aqui é importante. Imagens reais só são vistas se projetadas. Ou, se você estiver nesse lugar aqui, ó, aí você vai ter a sensação de olhar para o espelho, né, e ver a imagem invertida. Na verdade, ela está na frente, mas você está no campo visual dela aqui. Então, você tem dois jeitos de enxergar a imagem real. Normalmente, ou você projeta, coloca numa tela, ou você se coloca no campo visual dela e você tem a sensação de ver a imagem invertida no espelho. Se você olhar para o espelho e ver uma imagem invertida, essa imagem não está atrás, ela está na frente, ela é real. Tranquilo, gente? Beleza? Lembre dessa informação. Toda imagem real para ser vista deve ser projetada. Então, falou imagem projetada? Real. Tranquilo? Vamos ver lá o terceiro caso. Colocamos também a mesma coisa, tal. E agora nós vamos colocar o objeto mais à frente, tá? Colocar o objeto entre o C e o F. Vamos traçar os raios. Incide paralelo, passa pelo foco. Incide pelo foco, sai paralelo. Onde é que deu a imagem aqui, ó? Né? Tranquilo, né? Então, vai aparecer a imagem. Ela é na frente do espelho ainda real. Só que agora ela é maior que o objeto. Ela está antes do C. Do mesmo jeito. As características do mesmo jeito que a gente viu. Tranquilo? Como é que seria o quarto caso? Colocar o objeto agora no foco. Né? Vamos ver o que acontece. Ó. Colocando o objeto no foco. Olha lá, incide paralelo, passa pelo foco. Agora não dá para incidir pelo foco, porque ele está em cima. Né? Então a gente usa aquela propriedade do vértice. Ó, sai simétrico. Né? Como esses dois raios não se encontram aqui, a gente diz que ele é impróprio. Né? A imagem está no infinito. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos ver agora o quinto caso. O quinto caso e o sexto caso são os que mais assim complicam um pouco, porque ele é mais difícil a construção. Mas eu vou colocar o objeto mais perto ainda do espelho, tá? Colocando o objeto mais perto do espelho, entre o foco e o vértice. Vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, incide paralelo, o que vai acontecer? Aí, só. Agora, nessa vinda aqui, vocês perceberam que eu deixei ele aqui, ó, mas ele, na verdade, está se prolongando, tá? Então, incide paralelo passa pelo foco, a mesma propriedade, só que o objeto está na frente, né? Então, a ideia é passar pelo foco, incide pelo vértice e sai simétrico. Vamos ver o que vai acontecer? Prolongamento das duas retas que saem do espelho para formar um ponto imagem, vai ser ali em cima, né? Tá lá. Ó. Então, a imagem agora está atrás do espelho. Veja que interessante, né? Todas as outras imagens eram na frente do espelho. Essa aqui era imprópria e o quinto caso do espelho côncavo é a imagem atrás do espelho, essa é a imagem virtual. Essa aqui, gente, se você estiver aqui olhando, ó, você vê atrás. Essa aqui, ó, você consegue ver no espelho. Toda vez que você vê uma imagem no espelho direita, bonitinha, é porque é uma imagem virtual. No caso aumentada, é um espelho côncavo. Se fosse do mesmo tamanho, seria um espelho plano. Tranquilo, né? Vamos ver o que acontece no espelho convexo? Colocamos agora, né? O objeto vai estar desse lado aqui, né? Ó. Essa parte aqui é a parte espelhada. Então, colocando o objeto aqui e traçando os raios. Vamos ver? Olha lá. Né? Então, incide paralelo passa pelo foco, tá ali. Incide pelo vértice, sai simétrico. Como esse raio aqui e esse raio aqui não se encontram, né? Então eles se encontram nos seus prolongamentos. Então a imagem vai estar aqui atrás. De novo vai ser virtual. Ó. Olha lá. De novo a imagem virtual. Diferença desse espelho. Aqui é a imagem virtual e aumentada. Esse aqui é a imagem virtual e reduzida. Como ele reduz o tamanho das coisas, então eu posso colocar mais coisas. Esse espelho é usado muito para aumentar o campo visual. Tá? Então, espelho retrovisor de carro, de ônibus, tal. É tudo uma aplicação do espelho convexo. Tranquilo, gente? Beleza? Então aqui, ó, alguns desenhozinhos de aplicação. Vamos ver o que acontece. Espelho de dentista. O que ele faz? Tá vendo, ó? Esse cara aqui tá vendo um dente um pouco maior, né? Que espelho que é esse aqui? E esse que agora a imagem aqui é um pouco menor? E esse que a imagem é um pouco menor? Tá vendo, ó? Aqui já a imagem é maior, ó, ao retrovisor. Então vamos classificar esses espelhos aqui? Esse, qual que vai ser? Que aumenta a imagem, vamos ver se vocês lembram. Que aumenta a imagem e é visível, então essa imagem é virtual, ó. Tô olhando ó, a imagem, ó, tá lá no espelho, ela é virtual.
Aliás, essa é virtual, essa é virtual, essa é virtual, essa é virtual. Todas essas imagens são virtuais. Tranquilo? Quer dizer, esta aqui, será que ela é virtual? Observa, na verdade, que essa imagem está invertida, tá vendo? Que você está olhando aqui, o gramado está aqui, ó, e o gramado está aqui em cima. Então, essa imagem aqui já é invertida, né? Diferente dessas aqui, que são todas direitas. Vamos classificar, então, ó. Espelho côncavo está aumentando o tamanho da imagem. É virtual, mas é menor. É exatamente, o convexo. Eu estou vendo, ela é direita, tá? Virtual, mas ela é menor. Convexo. Aqui, ó, se eu estou olhando, ela estou vendo de direito, mas ela é menor. Beleza, convexo. E essa? Aí, isso não, ó. Essa aqui é maior, então ele é côncavo, parecido com esse. Mas essa imagem aqui é de uma imagem que eu estou vendo, é aquele caso que eu estou vendo, mas ela não está direita. Então, ela é uma imagem real. E imagem real só aparece em espelho côncavo. Então, aquele caso dele estar num campo visual que consegue ver a imagem invertida. Tranquilo, gente? Belezinha? Então tá. Vamos lá. A gente vai, na verdade, para construir imagem é fundamental. Só que a gente vai ter que fazer conta. E para fazer conta, a gente fala que isso aqui é o estudo analítico dos espelhos. Então, vamos usar a formulinha, mas é bem tranquilo, é bem sossegado. Tem umas dicas assim que são fantásticas na hora de fazer, na hora de resolver exercício. O que a gente faz? Vamos colocar os objetos e tal. Coloquei um objeto antes do C, a gente já sabe que a imagem vai dar onde? Entre o C e o F, né? Então, tem a ver com a construção. E eu vou colocar algumas cotas. Então, do objeto até o espelho. A gente chama de P, distância do objeto até o espelho. Da imagem até o espelho. Então, tudo que for da imagem é linha, tá? Então, do objeto até o espelho, P. Da imagem até o espelho, P'. Então, tudo, né, na abscissa, né, no eixo horizontal. Na vertical, tudo que tiver aqui, né, do objeto Y. Pode ser O também, né? Mas na vertical, do objeto Y. Na vertical, da imagem, Y'. Então, tamanho do objeto, Y. Tamanho da imagem, Y'. Distância do objeto, P. Distância da imagem, P'. Distância do foco até o espelho, F. E aí o centro de curvatura a gente já viu 2 Fs, tá? Então aqui tá bonitinho, ó. Como isso aqui você pode colocar num plano cartesiano, então esse ponto aqui, por exemplo, vou deixar a luz aqui parado, aqui, ó. Esse ponto, por exemplo, ele tem um par coordenado. Lembra? Par coordenado na matemática? Par coordenado é uma abscissa e uma ordenada. A abscissa é P e a ordenada Y. Esse ponto aqui, ó, também tem um par coordenado. Abscissa P', ordenada Y'. Tranquilo, gente? E esse ponto aqui não tem ordenada, né? Porque o eixo está aqui. Se ele não tem ordenada, a gente chama de abscissa. Abscissa focal, né? Centro de curvatura, tá lá, e o vértice. Belezinha, né? Bom, vamos lá. Pensar em fórmulas. Ah, mas nossa, como é que eu vou saber o que é positivo e o que é negativo em espelho? A ideia do espelho é assim. Tudo que tiver na frente do espelho será positivo. Então, tudo que tiver na horizontal para frente aqui, ó, positivo. Tudo que tiver na vertical para cima, positivo. Então, veja, aquilo que tiver na horizontal, né, a cota que tiver na horizontal, mas estiver atrás do espelho, negativo. A cota que tiver na vertical, mas estiver abaixo do eixo, negativo. Acima do eixo, positivo. Então, vamos pensar, ó, esse P aqui, ó, né? O que vocês acham que ele é? Puxa, ele é horizontal. Se ele é horizontal, onde é que ele está? Na frente do espelho. Então, esse P aqui é positivo, né? Esse P', ele é horizontal. Se ele é horizontal, na parte da frente do espelho, positivo. Esse F, o que ele é? Puta, ele é horizontal. Na frente do espelho, positivo, né? Esse Y', aí ele é vertical. Ele está como? Ele está para baixo do eixo. Esse Y' é negativo, hein, gente? Esse Y está para cima do eixo, ó, a parte amarela aqui, ó, ele é positivo. Então é assim que a gente identifica as cotas, né, positivo e negativo, tá? As fórmulas são bem simples, tá? Essa aqui é a equação dos focos conjugados, né? Depois, numa outra oportunidade, a gente pode até deduzir para vocês. 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre P', bem fácil, né? Só que mexe com fração, né, gente? Então a parte matemática tem que estar meio esperta aí, tá? Aqui é o aumento. O que significa o aumento? Ó, a imagem tem 10 centímetros, o objeto tem 5, ela é 2 vezes maior. Como é que a gente acha isso? 10 dividido por 5, 2. Bem fácil, né? Eu posso colocar o aumento, né, linear em função das cotas horizontais, P' menos P' sobre P, e eu tenho a equação dos focos
do aumento usando focos. É bem facinho, tá? Então isso aqui você não vai precisar decorar, não. Você anota num lugar e você vai fazendo exercício olhando para elas. Então não precisa ficar decorando, não. Na hora de fazer exercício, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5. No quinto exercício, você nem vai mais pensar nelas aqui, você vai fazer tranquilo, bem memorizado. É sossegado, tá? Não fica se preocupando com fórmula, não. As características da imagem são importantes. Então vamos ver. Se eu quero saber se a imagem é real. Imagem real, essa aqui é uma imagem real, lembra? Uma imagem real. O que ela tem de interessante? Ou é Y ou é pelinha. Quem determina se ela está na frente ou atrás do espelho? É o pelinha. Então, imagem real, pelinha positivo. Imagem virtual, se ela estivesse atrás do espelho, pelinha negativo. Ah, e se ela é ampliada ou reduzida? Essa imagem é ampliada. Então, para ser ampliada, essa relação, tá vendo essa relação aqui, ó? Ela é maior que 1. Se ela fosse reduzida, seria menor que 1. Então, ampliada, eu vou ter um valor do A maior que 1. Se for reduzida, o valor do A menor que 1. Né? E para saber se ela é direita ou se ela é invertida? Gente, tá vendo que esse cara aqui, ó, esse Y' aqui, ele tem um valor negativo? E esse Y tem um valor positivo? Se eu pensar no valor do A, um é negativo, o outro é positivo. Negativo dividido por positivo dá um A negativo. Então, toda imagem invertida tem A negativo, tá? Aqui eu esqueci do aumento, né? Se o aumento for igual a 1, ela tem o mesmo tamanho, que é o caso do objeto na frente, no centro de curvatura, né? Aquele caso que a gente viu. Então, vamos retomar lá. Direita tem um A positivo, ou seja, o sinal do A é positivo. Invertida, o sinal do A é negativo. Tá lá. Isso aqui é fundamental, tá? Isso vocês têm que anotar e colocar do lado na hora de fazer exercício, porque vocês vão usar isso aqui para interpretar os dados, né? Os dados matemáticos, os dados numéricos, né? Então não adianta nada você ficar usando fórmulas sem saber interpretar. Então isso aqui é fundamental. Vamos ver se a gente consegue fazer um exemplo, tá? Na figura mostra um objeto e sua imagem produzida por um espelho esférico. Gente, tá vendo? Esse aqui, né, o rei, né, do xadrez. Aqui eu tenho um espelho. Você tá vendo essa imagem, mas ela tá o quê? Invertida. Lembra que eu falei? Você tá vendo essa imagem e ela tá invertida? Bom, se ela tivesse direita, ela seria virtual. Então ela tá invertida, ela é real. Mas ela é maior. Que caso que a gente tem que a imagem é real e maior? Onde é que tem que estar esse objeto, né? Então, se você fizer os casos direitinho, olhar no seu caderno os casos direitinho, ela está onde? O objeto está entre C e F. E a imagem está atrás ou antes do C, para ela ser maior. Então, o espelho aqui é convexo, é côncavo, né, porque dá a imagem real, e o objeto está a uma distância entre C e F. Vamos ver o que acontece? O espelho é convexo? Não. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o foco e o vértice? Não, se estivesse entre o foco e o vértice, a imagem seria virtual, né? Aumentada também, mas direita. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado a uma distância maior que o raio. Não, se o objeto tivesse maior que o raio antes do C, a imagem seria menor. O espelho é côncavo e o objeto está posicionado entre o centro e o foco? Perfeitamente. Exatamente essa. Tá lá. Tranquilo, né? Vamos ver lá. A imagem, a figura abaixo mostra um espelho côncavo, distância focal 30. Distância focal 30. Então o raio vale 60, né? O objeto de 5 centímetros de altura é o Y. Tá lá. É colocado a 15 centímetros do vértice, né? Então, é a distância P, né? Do objeto até o espelho. Então, você tem um P de 15, um foco de 30 e um Y de 5. Ele quer saber algumas coisas, né? Então, como não dá espaço aqui, vamos pegar outro lado. Primeira coisa que a gente vai fazer é construir imagem. Então, coloquei o objeto aqui, incide paralelo, passa pelo foco, fundamental construir imagem, tá? Incide pelo vértice, sai paralelo. No prolongamento dos dois, a imagem. Então, você sabe que a imagem ela vai ser maior, né? Então, se você tinha um Y, aqui vai ser maior. Você sabe que essa imagem ela é direita, né? Se ela é direita, o pelinha dela, desculpe, se ela está atrás do espelho, o pelinha dela é negativo. E se ela é direita, o A é positivo. Vamos ver? Será que vai dar isso? Então, lá, né? Já temos a característica dela, vamos fazer conta. Usando a equação dos focos, 1 sobre F, 1 sobre P, 1 sobre pelinha. No lugar do P, eu vou colocar o valor de 15. O pelinho eu quero saber. Esse pelinho aqui vai dar positivo ou negativo? Vamos ver se vocês lembram, né? Pô, se ele está atrás, vai ter que dar negativo. Então, você passa 1,15 para cá, vai ficar 1,30 menos 1,15. Tá lá, vai dar menos 1,30. Inverte esse cara aqui, ó. Inverteu aqui, tem que inverter aqui. Se eu inverto aqui, eu viro pelinha. Se eu inverto aqui, vem menos 30. Então, o pelinha vale menos 30. Como a gente já tinha previsto, o pelinha é negativo, mostrando que ela é virtual. Tranquilo, né? Virtual a 30 centímetros do espelho. Bem legal, né? Facinho.
O aumento é o tamanho da imagem pelo tamanho do objeto, ou menos P' sobre P. Então, aquele sistema de equações que vocês já anotaram aí. Vamos substituir? O P' vale menos 30, então fica menos 30 sobre 15. Isso aqui vai dar mais 30 sobre 15, que é 2. Vai dar um 2 positivo. Se é positivo, vocês lembram? O aumento, se ele é positivo, o que a imagem é? Direita. E se ele é 2, ele é maior que 1, ela é ampliada. Então, as características da imagem sendo dadas, né, sem você, se você não tivesse feito isso aqui, você faria só a parte matemática e conseguiria dar essas qualidades da imagem, mesmo sem a construção. A construção vem mais para ajudar a gente. Tranquilo? Beleza? O objeto de altura h está localizado sobre o eixo principal de um espelho esférico, cuja distância focal é 9. Não sei que espelho que é, mas a distância focal é 9. É uma distância x desse espelho. Então, eu não sei qual que é o P dele aqui é x. Para que a imagem produzida pelo espelho seja direita, opa, bem legal, virtual, hein? E seja o triplo do tamanho, gente, imagem direita e maior não pode ser convexo, né? Porque o convexo é pequenininho. Então, esse espelho com certeza é côncavo, né? Vamos ver? Tá lá. Se ele tem que ter o triplo, o A é 3. Se a imagem é direita, ela é virtual. Imagem direita, o A positivo, né? Então vamos ver, ó. A positivo vale mais 3. O foco vale 9. E o P quem que é? Eu quero saber. Então estou usando aquela expressão para saber isso. Fazendo as contas lá, direita, tá lá. Passa para cá o 9 menos x, fica 9 vezes 3, 27. 3 vezes menos x, menos 3x, que é igual a 9. Vamos achar o x, 6 centímetros, né? Bem tranquilo? Bem tranquilo, alternativa C. Beleza? Na próxima aula nós vamos falar sobre refração da luz.